Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o Carlos Zaratini, que é deputado federal pelo PT aqui de São Paulo e vice-líder do governo no Congresso. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, deputado, semana complicada, né? A aprovação das medidas aí de corte de gastos e meio ao bombardeio do mercado financeiro. O pacote foi mal recebido desde o início, mas pelo menos se aprovou o possível, né? Olha, eu acho que nós aprovamos bastante coisa, né? Terminamos de votar a reforma tributária, que é uma longa história, né, de 40 anos, concluímos a votação da lei complementar que regulamenta, votamos o pacote, são uma PEC, um projeto de lei complementar e um projeto de lei, e votamos a lei de diretrizes orçamentárias. Só faltou votar a lei de orçamento, mas o relator botou o projeto debaixo do braço, foi embora e não deixou o Congresso votar. Inclusive porque o presidente do Senado, Pacheco, tinha proposto, inclusive, uma sessão no sábado para concluir todo o trabalho. E agora fica na dependência dos futuros presidentes da Câmara e do Senado, provavelmente Hugo Mota, na liderança na Câmara, que é do Republicanos, e o Davi Alcolumbre, que é do União. O senhor vê alguma perspectiva de atraso muito grande? Porque o governo tem depois a limitação de liberação de recursos sem aprovação do orçamento, né? Mas veja você, tem limitação para o governo, mas também não interessa nada ao Congresso, aos deputados e senadores, que o orçamento se atrase. Por quê? Porque as emendas, as famosas emendas, elas têm que ser votadas e aprovadas. Elas não existem, até o momento elas não existem. A gente apresentou as emendas, mas elas não foram votadas. Então é necessário a votação para começar o processo de empenho e de pagamento das emendas. Então, só esse atraso de um mês vai gerar um atraso de mais um mês ou dois no processo de liberação das emendas no ano que vem. Agora, essa questão das emendas deixou muito explícito o quanto que o governo é refém dessa situação, não é? Flávio Dino teve a iniciativa de exigir uma maior transparência, teve o endosso do STF, e é necessário mesmo que haja isso, de se saiba quem que propôs a emenda e qual o destino da emenda. Não dá para ficar usando o dinheiro público aí sem dar satisfação do que é utilizado, mas isso é muito instrumento de barganha. Esse atraso todo que sobrou toda a votação para a última semana foi por causa disso, não? Olha, o que acontece? Hoje você tem lá cerca de 50 bilhões de reais de emenda, né? Esses 50 bilhões estão divididos entre emendas individuais, emendas de bancada, emendas de comissão, né? E o que o Flávio Dino fez foi uma ação no sentido de regulamentar esse processo, dar mais transparência, né? Porque as emendas avançaram tanto, na verdade, porque o governo Bolsonaro praticamente entregou para o Congresso a gestão do orçamento e se lixava com o que acontecia. Nós tentamos e estamos fazendo um esforço muito grande para dar uma orientação geral para que essas emendas elas tenham um mesmo objetivo, que é o desenvolvimento do país, o atendimento na saúde, na educação. O governo tem colocado muitos programas para que a gente possa executar essas emendas na mesma direção, ou seja, que todos os deputados e senadores procurem engrossar aquele veio de prioridades do governo. E as emendas, na verdade, elas acabaram tendo influência, inclusive, nas eleições municipais, não é? Porque tem um peso muito grande a remessa de recursos para redutos eleitorais, para apoiar os prefeitos, e logo tem as eleições de 2026, não é? Exatamente, esse é um fator que pesa muito nas eleições, principalmente nas eleições municipais, né? A gente viu que prefeitos que receberam muito recurso, né, porque tinham uma série de parlamentares que os apoiavam e conseguiram multiplicar, né, os investimentos e com isso ter mais sucesso, geralmente ter mais sucesso na eleição. Agora, deputado, tem a sinalização do próprio governo de uma reforma ministerial. Qual a tendência que o senhor vê dessa reforma ministerial? Porque o governo colocou integrantes do chamado Centrão no governo e não teve respaldo para a ampliação da base efetivamente. As votações foram sacrificadas, foram difíceis, muito negociadas, não é? Então não tem essa proporcionalidade. Qual que seria a tendência agora da reforma ministerial? Olha, você vê, os partidos da base estão participando do Ministério. Então você tem lá os partidos do Centrão, PP, União Brasil, Republicanos, PSD, MDB, todos eles participam com ministérios e têm apoiado o governo. É lógico que a gente nunca contou
com 100% dos votos desses partidos, até porque eles são muito heterogêneos, né? Todos eles têm uma facção bolsonarista lá dentro. Então, é muito difícil você dizer vai ter 100% dos votos. Mas os partidos da base têm colaborado e a gente viu o resultado na votação de ontem da PEC, onde nós chegamos a 348 votos, ou 358, se não me engano, votos de apoio à PEC, o que é muito importante e representa uma unidade dessa base. Agora, tem a questão também de eleições no PT. Né, que a formação do PT, o ministro Haddad chegou a falar em fogo amigo, e a gente sabe que ele tem muito fogo amigo interno dentro do governo e do Partido dos Trabalhadores, críticas aos juros, crítica a corte de gastos. Se falou depois das eleições da possibilidade da saída antecipada de Gleisi Hoffmann através de renúncia, ela descartou essa possibilidade. E se fala em alguns nomes, o Edinho Silva, por exemplo, para assumir algum representante do Nordeste. Qual seria a tendência? Ela vai até o mês de julho. Sim, a eleição vai ser no dia 6 de julho, né? Aí você tem mais algum tempo aí para passar o bastão, mas basicamente nós vamos ter o primeiro semestre do ano que vem todinho tomado por debates dentro do PT, por eleições nos diretórios municipais, estaduais e, por fim, no Diretório Nacional e na presidência. É um debate muito importante. O PT sempre foi um partido com muito debate, todo mundo sabe disso, faz parte do nosso DNA. E esse debate vai haver, tem opiniões de gente mais crítica ao governo, de gente menos crítica. Ao final disso, a gente quer estabelecer uma proposta, né, de como a gente enxerga o desenvolvimento do país, como a gente enxerga o desenvolvimento da democracia, como a gente enxerga uma sociedade mais justa e qual vai ser o nosso programa para o próximo período. Agora, o PT tem um compromisso social muito grande, mas se viu que só isso não garante popularidade e cria outros problemas como do mercado financeiro, né? Galípolo disse que não havia uma questão orquestrada aí do mercado, mas há um clima de muita insegurança por cenário internacional, previsão de alta dos juros, inflação ainda elevada e falta um discurso do governo efetivamente alinhado ao ajuste fiscal, que é uma coisa importante que mexe com a economia. A composição do Partido dos Trabalhadores não poderia ajudar nesse discurso, de se ter um discurso mais convincente para acomodar expectativas? Olha, o que um setor do mercado financeiro, que não são os grandes bancos, mas é a chamada Faria Lima, espera e pressiona para que aconteça, é que o PT faça a desvinculação do salário mínimo da Previdência Social, que a gente desvincule a educação e a saúde, né, dos seus reajustes, ou seja, que a gente congele os gastos com educação e saúde, né, que o Brasil deixe de investir em medidas de crescimento econômico. Bom, isso não é o nosso programa. Então, o mercado financeiro, esse mercado ultraliberal, ele não pode achar e nem vai conseguir que o PT mude a sua matriz política. A nossa matriz política é uma matriz de investimento na sociedade brasileira. Nós vamos fazer isso com responsabilidade fiscal. Isso o Lula sempre falou, sempre fez nos seus 2 governos e vamos continuar fazendo, né? Agora, nós queremos tomar medidas que evitem sacrifícios da população. Então, foi muito discutida essas medidas que nós votamos agora, né? Elas foram muito debatidas. No próprio Congresso, por iniciativa do PT, por exemplo, o BPC, nós corrigimos o projeto para que tenha menos problema com a população e dessa forma nós vamos caminhar. Responsabilidade fiscal, porém prioridade para atender a população do nosso país. Agora, inflação e juros altos também comprometem essa melhoria social, o próprio crescimento da economia. É verdade, nós temos uma inflação que teve um pequeno aumento agora nesse final do ano. Agora, esse aumento não é só no Brasil, no mundo inteiro, né? Você teve desvalorização do real, mas você tem uma desvalorização de todas as moedas em relação ao dólar no mundo todo. De emergentes, não é? Né? Porque os Estados Unidos estão até cortando juros, só que aí o fator Trump é que pode atrapalhar. Exatamente. Então a gente tem que separar um pouco o que é repercussão de políticas internacionais daquilo que são os nossos problemas internos. Logicamente, nós vamos ter que procurar
reduzir preços, aumentando a produção, principalmente de alimentos, garantir que o povo tenha acesso ao mercado de alimentos de forma mais barata. Isso nós vamos trabalhar para incentivar a agricultura familiar, a agricultura de alimentos e vamos sempre lutar para que a gente consiga ter valorização salarial. E isso nós temos conseguido, é só você olhar aí, acabou de passar uma reportagem, os bares cheios, os mercados cheios, né? Nós estamos tendo um aumento do emprego, nós estamos tendo um aumento da renda das famílias, então isso é muito positivo e tem garantido uma melhor qualidade de vida para o nosso povo. É isso, nós ouvimos Carlos Zaratini, que é deputado federal pelo PT aqui de São Paulo e vice-líder do governo no Congresso. Muito obrigada pela presença e já um bom final de ano. Para você também, Denise, para todos que nos ouvirem aí, Feliz Natal e um próspero 2025. É isso. Com vocês.